O grito de uma multidão se destacou durante a posse de Lula lá em Brasília. Foi enquanto o presidente estava discursando, ouve só. Nesses últimos anos, Mas vem cá, você sabe o que exatamente isso quer dizer? Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, com a troca de governo aqui no Brasil, tem muita gente se perguntando o que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. Os apoiadores de Lula que gritaram lá na posse querem que ele responda por crimes na justiça. O próprio presidente Lula falou no primeiro discurso dele que vai investigar suspeitos relacionados ao governo Bolsonaro e punir os crimes que forem comprovados. este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. Bolsonaro já é alvo de algumas investigações e elas devem ter mudanças agora que ele não é mais presidente. Isso por causa de uma coisinha que ele perdeu chamada foro privilegiado. É muita coisa para entender, parece difícil, mas calma que nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está em jogo no destino do ex-presidente. O que acontece se os crimes forem mesmo comprovados? Será que ele pode ser preso ou será que ele vai ser perdoado? Aliás, tem isso de perdoar crime? Afinal, o que raios é anistia? São muitas perguntas, eu vou responder todas e você vai impressionar todo mundo na hora que for discutir política. A única coisa que eu peço em troca é um cliquezinho aí para se inscrever aqui no canal do G1, caso você ainda não seja inscrito. E se gostar desse vídeo, compartilha com os amigos, porque informação, meu amigo, faz bem para todo mundo. Bom, como eu falei agora há pouco, o Bolsonaro não perdeu só o cargo de presidente. Ele perdeu também o foro privilegiado, o que muda muita coisa. O foro é um direito concedido a algumas autoridades, incluindo o presidente, de serem julgadas só por tribunais específicos, as instâncias superiores da justiça. Isso serve, entre outras coisas, para proteger a própria justiça, para evitar, por exemplo, que juízes de instâncias inferiores sejam pressionados por pessoas mais poderosas. Quando Bolsonaro era presidente, o foro privilegiado garantia que ele só fosse julgado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Para ele ser investigado, o STF também tinha que dar autorização. Além disso, denúncias contra ele na justiça só podiam ser feitas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e com autorização da Câmara dos Deputados. Com a perda do foro, um ex-presidente passa a responder processos na justiça comum. Isso quer dizer que qualquer promotor do Ministério Público, em qualquer estado do Brasil, pode apresentar uma denúncia de crime contra ele. Essas denúncias agora passam a ser analisadas por juízes de primeira instância. E nada impede que um desses juízes decrete a prisão do ex-presidente se achar que é apropriado. Foi o que aconteceu com o Michel Temer, por exemplo. Pouco tempo depois de deixar a presidência, ele teve a prisão decretada por um juiz de primeira instância na Operação Lava Jato. Bom, lá na véspera do fim do mandato, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e, enquanto ele estiver lá, isso torna uma eventual prisão bem mais complicada porque teria que envolver um processo de extradição. De qualquer forma, o ex-presidente não foi condenado, nem é réu atualmente, por nenhum ato cometido durante o governo. Mas ele enfrenta investigações. Algumas delas têm a ver com a divulgação de fake news e com decisões do governo federal durante a pandemia de Covid. Bolsonaro sempre negou ter cometido qualquer crime. Professor, agora que Bolsonaro perdeu o foro, o que acontece com as investigações que envolvem o nome dele? A partir de agora, a partir de 1º de janeiro de 2023, em que Bolsonaro não é mais presidente da República, ele passa a ser julgado, caso denunciado por qualquer crime, por juízes comuns, portanto não mais do Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar que qualquer processamento e eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro deverá levar alguns anos. Por quê? Primeiro porque, saindo o processo do Supremo Tribunal Federal, qualquer deles, indo a um juiz de primeiro grau, o ex-presidente e qualquer acusado tem o direito de seguir toda a via processual. Portanto,
apresentar a sua defesa, eventualmente uma apelação a um tribunal de justiça do estado respectivo ou a um tribunal regional federal, caso o juiz de primeiro grau seja um juiz federal, e depois ir às cortes superiores e finalmente ao Supremo Tribunal Federal. Mas onde é que a anistia entra aí nessa história? Por que tinha tanta gente gritando isso lá na posse do Lula? O fato é que alguns setores da política defendem que eventuais crimes cometidos por Bolsonaro sejam anistiados. O principal argumento é que isso ajudaria a trazer um clima de paz e amor para o Brasil depois de anos bem polarizados. Anistia nada mais é do que o perdão de um crime. O caso mais famoso você deve ter aprendido na escola. Lá nos anos finais da ditadura militar aqui no Brasil, foi instituída a Lei da Anistia. Através dela, presos políticos durante a ditadura ganharam a liberdade e pessoas que foram exiladas puderam voltar para casa. Por outro lado, tem muita gente que critica essa lei, apontando que ela também perdoou crimes cometidos pelos próprios militares durante a ditadura: tortura, sequestro, assassinato, enfim. A Constituição brasileira cita mecanismos que podem ser usados tanto pelo Congresso quanto pelo presidente da República justamente para perdoar crimes. O professor Flávio Leão explicou melhor. O que é a anistia? A anistia, junto com o indulto e com a graça, constituem 3 instrumentos de perdão. O indulto ou a graça, que ficou muito comentado no caso Daniel Silveira, pode ser concedido por um presidente da República, tanto de forma coletiva, o indulto propriamente dito, quanto de forma individual, a graça ou indulto individual. Estes 2 exemplos exigem que já haja uma condenação para que o presidente possa concedê-los. A outra situação, que é a anistia, ela vem ou é originada de uma lei ordinária aprovada pelo Congresso Nacional, e a anistia pode se referir a casos individuais, coletivos, após a condenação ou mesmo durante a investigação. E é possível que eventuais crimes cometidos por Bolsonaro sejam anistiados? Primeiro é preciso deixar claro que qualquer anistia depende de uma investigação prévia, um processo que siga as regras do Estado Democrático de Direito, com direito a ampla defesa, contraditório, e somente depois dessa situação é que podemos pensar em condenação e anistia. Agora, é possível em tese, mas do ponto de vista do momento político do Brasil, eu acho muito difícil que exista ambiente para qualquer espécie de anistia e muito menos de graça ou indulto. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não esquece de recomendar esse vídeo para os amigos, se você gostou, e de deixar aquele like esperto para ajudar a gente aqui, tá bom? Beijo, até a próxima.